aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Mas, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra que tem como título Desfrutando da Mesa do Rei. Preste atenção, em 2 Samuel, capítulo 9, diz o seguinte: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Assim, um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram-no para que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Aimel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e Davi inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei das terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do seu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: tudo quanto o meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi com um dos filhos do rei. Aleluia! Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Certa vez o rei Davi decidiu usar de bondade para com um integrante da casa de Saul. Eu quero usar esse texto para falar de um paralelo sobre a bondade do Senhor em nossa vida. Alguns de nós, muitas vezes, vivemos uma vida cristã destituída de graça e amor. Muitas vezes nos relacionamos com Deus de acordo com o que fazemos de bom ou aprontamos de ruim. Como Mefibosete, muitas vezes somos agraciados sem que tenhamos feito nada por merecer. Da mesma forma que o rei Davi resolveu abençoar Mefibosete, o Senhor deseja nos abençoar, só porque Ele nos ama. Veja como Mefibosete foi alvo do favor do rei, como você e eu somos alvos do favor de Deus. Deus quer usar de bondade para convosco. No verso 1, disse Davi: resta alguém da casa de Saul, para que use de benevolência para com ele, por amor de Jonatas. Saul era um grande inimigo de Davi. Por isso era natural que Mefibosete pensasse que Davi o odiava por causa de Saul. Às vezes, você também se considera odiado por Deus pela forma como você leva a sua vida, pelos seus pecados. Você se considera inadequado para receber algo de Deus, mas Ele não te abençoa porque você merece. Ele o faz por causa de Jesus.
Você está lá no mundo, longe da presença de Deus, mas Ele resolveu usar de bondade para com você. Não é maravilhoso isso? Como Mefibosete, você tem algumas características que podem até desqualificá-lo, mas mesmo assim, Ele resolveu usar de bondade com você. Vamos considerar o exemplo de Mefibosete. Ele era aleijado de ambos os pés, diz no verso 3. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. A Bíblia, os pés apontam para a nossa forma de caminhar diante de Deus. O caminhar de Mefibosete era defeituoso. Muitos também andam em tropeço como Mefibosete, não porque desejam, mas porque não conseguem andar direito. Como este homem precisava da graça de Deus para caminhar sem tropeço, você e eu também precisamos. Mas, mesmo assim, o rei quis usar de bondade para com você. Ele vivia em Lodebar. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Sempre temos um andar defeituoso. Isso nos leva a Lodebar, cujo nome significa um lugar de sequidão e solidão. O pecado nos leva a sentir secos e distantes de Deus. Esse era o lugar onde Mefibosete morava. Mas a glória de Deus hoje, Rei, quer usar de bondade para com você e te levar a habitar com ele no palácio. Mefibosete teve medo do rei, no verso 7. Então disse Davi: não temas, porque certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. A maneira como Davi proferiu o nome de Mefibosete foi preciosa e cheia de amor. O nosso andar defeituoso nos leva a ter uma imagem errada de Deus. A nossa tendência é pensar que Deus estaria irado conosco. Mas Davi o chamou pelo nome e, além disso, havia o amor no chamar. Dessa forma, Deus te chama pelo nome. Te chama muito, Ele te ama muito. Ele faz um convite para vir habitar com Ele no palácio. A forma amorosa com que Davi chamou Mefibosete é a mesma com a qual o rei chama você também. Ele considerava-se um cão morto, no verso 8. Então Mefibosete fez reverência e disse: que o teu servo, para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Quantos de nós pensamos tão pouco a nosso próprio respeito? Quem se acha um cão já estava errado. Mas imagine o valor de alguém que se considera um cão morto. Se um cão já não tem valor algum, quanto menos um cão morto. Contudo, não é isso que a palavra diz ao nosso respeito. Você vale o preço que foi pago. O preço atribuído a você foi o sangue de Jesus, muito mais do que você imagina. O pecado produz em nós um senso de menos-valia. Equivocadamente, pensamos que precisamos merecer sentar à mesa do rei, mas tudo é por causa da graça do rei. Mefibosete disse que não passava de um cão morto. Talvez haja entre nós pessoas que nunca falaram isso, mas disseram coisas bem parecidas a respeito de si mesmo. Eu quero te dizer, você que é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, e sobre você não há mais condenação. Ele comeu assentado na mesa. No verso 11, respondeu Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei manda, o seu servo assim o fará. Ele disse o rei: quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. A bênção está na mesa. O rei convida para participar dessa mesa, porque ao participar dela, ninguém verá os seus pés. Ao comer da mesa, os pés de Mefibosete ficaram ocultos. Sabe por quê? Porque a mesa simboliza o sangue de Jesus. E este sangue cobre os nossos pecados e nos faz andar em vitória. Você anda em vitória
porque o alimento que ali é servido é um alimento especial, preparado pelo próprio Deus para saciar a sua fome e mudar o seu destino. Diz o verso 13 que Mefibosete assentava à mesa todos os dias. Isso aponta para uma rotina alimentar, a rotina que somos submetidos todas as semanas aqui no culto de celebração e também na célula. O coração de Mefibosete, 2 Samuel, capítulo 16, verso 3 e 4. Perguntou ainda o rei: onde está o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que permanece em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o meu reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que tudo quanto pertencia a Mefibosete é teu. Ao que Ziba, inclinando-se, disse: que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Em 2 Samuel, capítulo 19, do verso 24 ao 30, também Mefibosete, filho de Saul, desceu ao encontrar-se com o rei, e não cuidara dos pés, nem fizera a barba, nem lavara as suas vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, ao encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: o rei, meu senhor, meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albadoarei um jumento para nele montar, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. E ele acusou falsamente o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que te bem me parecer, pois toda a casa de meu pai não era senão homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa, e que direito mais tenho eu de reclamar ao rei? Ao que respondeu o rei: por que falas ainda dos teus negócios? Já decidi, tu e Zibas, repartir as terras. Então Mefibosete disse ao rei: deixe que ele tome tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já se voltou em paz à sua casa. Após recebido tão dádiva do rei Davi, a atitude demonstrada por Mefibosete foi expressa nos textos do capítulo 16 e 19. Muitos anos, Absalão se rebelou contra Davi, de modo que esse teve que fugir. Na fuga, Ziba veio ter com ele dizendo que Mefibosete desejava agora tomar o trono. No capítulo 19, verso 24, ficamos sabendo a verdade. Durante a ausência de Davi, Mefibosete não cuidou dos pés, não fez a barba, nem lavou a roupa, com sinal de tristeza. Uma vez que o rei não estava presente, todas as coisas se tornaram sem importância. Mas o grande sinal foi abrir mão de tudo por amor ao rei. A atitude de Mefibosete após a fuga do rei Davi foi de entregar tudo. Ele abriu mão do que poderia ser de direito, tomar o trono, a única vez que ele era da linhagem de Saul. Contudo, para Mefibosete, a única coisa que importava era estar à mesa do rei. Ele abriu mão dos seus direitos para desfrutar do favor de rei. O que nós podemos concluir com isso, pastor? Deus quer usar de bondade para conosco. Entretanto, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade e desejar desfrutar do favor da mesa do rei, sabendo que ele pode nos alimentar todos os dias e habitar nos palácios do rei para todo sempre, como co-herdeiros em Cristo. Comer diariamente à mesa do rei é um método empregado por Deus para nos transformar e curar os nossos pés aleijados. Tente imaginar como será sentar à mesa com Jesus e compartilhar da sua glória. Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Na palavra de Deus, os pés simbolizam o nosso modo de viver. E quando esses pés estão deformados pelo pecado, significa que o nosso andar diante de Deus é falho e imperfeito. Esse é o seu caso? A semelhança entre a sua história e a de Mefibosete? Nessa hora, eu quero orar por você.
porque eu creio que você vai se sentar na mesa do Rei e vai desfrutar do favor dele sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nessa hora eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo através desse canal do YouTube. Que essa palavra gere ânimo, gere alegria no seu coração. Que eles sejam livres da queda, do pecado, da vergonha, da pobreza, da miséria. Que eles possam desfrutar do favor de Deus, o favor imerecido. Que a tua graça seja multiplicada sobre a sua vida. Quero abençoar de cada uma das pessoas que ouviram essa mensagem até o final. Que eles possam desfrutar de paz, de alegria, de saúde, de provisão de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas ouçam da graça, ouçam e recebam o favor de Deus sobre a sua vida. Se você quer ser um investidor no nosso ministério, se você quer nos ajudar financeiramente, você tem liberdade. Fale comigo, eu vou te dar o número da conta. Você pode ofertar qualquer quantia. Com esse dinheiro, nós abençoamos pessoas com cestas básicas, levamos pessoas para ter um encontro com Deus. E você será grandemente abençoado, porque a palavra de Deus diz que a alma generosa prospera. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém?